Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Direito internacional. Agora, do ponto de vista interno, nós sabemos que sempre que um presidente norte-americano encontra-se com algum tipo de baixa na popularidade, nós vemos isso em governos como Obama, Bush e tantos outros, se inventa logo um conflito externo no qual os Estados Unidos possam demonstrar força e poder. Nesse caso, não é diferente. Como a nossa própria matéria demonstrou, o Donald Trump já estava sendo alvo de uma série de escândalos judiciais e buscava, de algum modo, um mecanismo a partir do qual os olhares pudessem ser desviados desses problemas internos, que não são, também temos que dizer, apenas vinculados a isso. Gordita. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. O Trump ameaça atacar a América Latina. Durma com um barulho desse. O exército detectou presença militar irregular dos Estados Unidos na tríplice fronteira e dispararam alertas sobre operações relâmpago. Disparada do risco de impeachment após ataque ao Irã, colocaram Trump fora de controle. Isso se deve porque a popularidade dele em junho de 2025, com base em pesquisas recentes, mostra uma aprovação consistentemente abaixo de 50%, com variações entre 38% e 47% e desaprovação frequentemente acima de 50%. Pesquisas de junho de 2025 indicam uma aprovação média entre 38% e 47%. Por exemplo, Quinnipiac University, 38% aprovam, 54% desaprovam. Economist YouGov, 41% aprovam e 54% desaprovam. Morning Consult, 13 a 15 de junho, 46% aprovam e 52% desaprovam. Reuters Ipsos, 11 a 16 de junho, 42% aprovam, 54% desaprovam. A popularidade de Trump está em declínio, com aprovação média na casa dos 40% e desaprovação acima dos 50%, refletindo insatisfação com tarifas, ações militares no Irã e táticas agressivas de imigração. Embora mantenha apoio entre republicanos, a perda de apoio em estados-chave e entre independentes, combinada com temores econômicos e protestos, pressiona a sua imagem. O impacto do ataque ao Irã e do risco de desabastecimento de petróleo pode agravar essa tendência se a crise econômica se intensificar. Há evidências já de que o ataque ao Irã em 21 de junho de 2025 contribuiu para um recuo ainda maior na popularidade de Trump. Economist YouGov, 13 a 16 de junho, antes do ataque, a aprovação dele estava em 41%, com 54% de desaprovação. Após o ataque, a percepção de sua gestão do conflito com o Irã foi negativa, com 41% desaprovando e apenas 37% aprovando sua condução da questão.
Na pesquisa Reuters Ipsos, a aprovação caiu de novo. A aprovação caiu de 42, com a desaprovação subindo para 54. Então, os riscos de Trump perder o apoio na Câmara dos Representantes ou no Senado, nas eleições legislativas de 2026, que são chamadas de midterms, né, são significativos, dado o contexto político, histórico e os eventos recentes, como o ataque ao Irã e as políticas econômicas de Trump. O fato é o seguinte: o Trump vai à guerra no Irã, mas tenta sair dela. E ele precisa sair dela porque essa guerra pode gerar um outro tipo de efeito que vai ser muito maior do que, inclusive, ele meter os Estados Unidos em outro atoleiro. Estados Unidos já se meteram em vários, como no Iraque, como no Vietnã. São guerras que não levam a lugar algum, porque os alvos atacados, em geral no Oriente Médio, são mestres em andar pelas catacumbas, por regiões onde eles não conseguem detectá-los, né? Inclusive túneis subterrâneos, etc. Então, fica aquela guerra eterna por anos e vidas de norte-americanos, de estadunidenses aí na guerra, não é? O Trump fez algo que nenhum dos seus antecessores desde Jimmy Carter conseguiu. Atacou de forma incisiva o Irã, cujo nascimento como República Islâmica em 79 foi celebrado com a queima de bandeiras americanas e uma humilhante tomada de reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teherã. E o fato é que essa guerra, se levada a cabo, vai afundar a popularidade dele. Por quê? O Irã volta a ameaçar fechar a rota que escoa o petróleo árabe, basicamente, que é o Estreito de Hormuz. E se ele fizer isso, os efeitos inflacionários sobre o planeta, inclusive para nós aqui, né? Os efeitos vão ser enormes, porque o petróleo regula tudo. Subindo o petróleo vai disparar o preço do dólar, porque todo mundo vai querer se refugiar nos Estados Unidos, que são considerados porto seguro para as aplicações, né, onde menos há risco de confisco, de quebra de bancos, e aí a inflação vai tomar o mundo e gerar uma crise mundial. E o Trump pode ser o patrono disso por ter atacado o Irã. Então a situação dele é muito ruim. O ataque dele, como dizem várias matérias já na imprensa internacional, foi a revelia do povo americano, né? Mortes em Gaza podem ter sido só o início de uma catástrofe maior para o Oriente Médio e o mundo. O ataque liderado por Trump às instalações nucleares do Irã foi feito à revelia do povo americano, como eles chamam. Além de não contar com a autorização do Congresso americano, Trump desprezou não apenas a vontade da maioria dos eleitores, como parte expressiva do MAGA, Make America Great Again, faça a América, torne a América grande novamente, movimento que gerou a eleição do Trump. De acordo com a pesquisa Economist YouGov, que eu acabei de citar, divulgada em 19 de junho, ainda que 50% dos americanos enxerguem o Irã como um país inimigo dos Estados Unidos, apenas 16 pensam que os militares devem se envolver na guerra entre Israel e Irã. 60% dizem que não deveriam se envolver e 24% não têm certeza. Os maiores índices entre aqueles que se opõem à intervenção dos Estados Unidos no Irã são os democratas, 65%, mas mesmo entre os republicanos, contrários à entrada do país na guerra, são maioria, 53%. Quer dizer, nem entre os apoiadores dele ele tem apoio para isso que ele está fazendo. Então, aí, essa aventura do Trump, além da possibilidade de gerar uma crise mundial na economia, ainda está desagradando o povo norte-americano por medo do quê? Por medo de começarem a enviar os filhos, não é, os netos das famílias ali para morrer do outro lado do mundo, como aconteceu já tantas vezes.
E aí você vê aqui uma tradução da Newsweek, que a tradução não é boa, mas a pesquisa mais favorável a Trump alerta que tudo pode acabar para o MAGA, o Make America Great Again. A pesquisa mais favorável alertou que tudo pode acabar para o MAGA se Trump se envolver mais profundamente nos Estados Unidos no conflito entre Irã e Israel. Dê adeus à maioria republicana pela próxima década, escreveu Rick Barres, diretor da Big Data Pool, no X, antigo Twitter. Se ele apertar o gatilho, acabou para o MAGA. A Newsweek entrou em contato com Barres para obter mais comentários e a Big Data atribuiu a Trump o maior índice de aprovação, mais 19 entre todos os institutos de pesquisa, em seu segundo mandato agora. E é baixíssimo, né? Então, o Irã, inclusive, já disse para o Trump, já mostrou que não dá sinal de que pretende parar com nada. Não é? Pelo contrário. E a gente sabe que essas guerras, no Afeganistão aconteceu, no Iraque aconteceu, e vai acontecer no Irã, que é um dos países mais fortes da região. O Irã emite alerta ao jogador Trump, e acabaremos com esta guerra. Né? Você começou, a gente vai terminar. O Irã disse na segunda-feira que o ataque dos Estados Unidos às suas instalações nucleares expandiu o leque de alvos legítimos para suas forças. Ou seja, eles estão dizendo que tudo pode acontecer agora. Eles estão autorizados a fazer qualquer coisa depois do que ele fez. Você veja que, para que você tenha uma ideia, o Blog da Cidadania fez uma reportagem, eu vou até atualizar aqui para ver se tem mais votos aqui, quer ver? 17 mil votos até agora, não é? Na enquete do Blog da Cidadania, no canal do Blog da Cidadania, 63% acreditam que o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial. Ou seja, isso é uma simples enquete, são 17 mil pessoas votando, e essa é daquelas enquetes que eu faço aqui, que vai chegar a 80 mil, 100 mil votantes sobre o medo que a humanidade tem. Você sabe que os estadunidenses, eles são muito mais temerosos de uma terceira guerra mundial que qualquer outro. Eles vivem construindo bunker dentro das suas casas, né? Bunkers, que são aqueles abrigos subterrâneos dentro de casa, eles fazem isso. Então, você veja o risco de imagem. Inclusive, um dos mais moderados diplomatas que o Brasil já viu, o Celso Amorim, dizendo que teme uma guerra mundial. Mas o pior não veio ainda. O pior você vai ver no fim aqui da edição. Democratas e republicanos questionam a legalidade do ataque de Trump ao Irã. Quer dizer, ele está se isolando com isso de uma forma muito rápida. Os atos contra o ataque dos Estados Unidos para o Irã e Israel tomam as ruas do planeta. Em toda parte há essa rejeição à guerra. E o Trump, inclusive, na campanha, ele prometeu que não ia enfiar os Estados Unidos em nenhuma guerra. E ao contrário do que está se passando. Agora, o pior vem agora. Vamos lá. Você se lembra que em maio os Estados Unidos mandaram uma equipe para cá para debater a parceria para combater o crime transnacional. O Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que essa missão dos Estados Unidos no Brasil viria para cá para anunciar sanções do Alexandre de Moraes, para prender o Alexandre de Moraes. Tudo bobagem, né? Ele não sabia o que estava acontecendo. Muito bem, o que acontece? Eles vieram aqui para o Brasil querendo classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas após pedido de enviado de Trump. Eles afirmaram durante a reunião em Brasília, que você viu a missão deles chegando ali, não é? No comecinho de maio, que as facções brasileiras estão presentes em 12 estados norte-americanos e que classificá-las em terrorismo permitiria punições mais pesadas. Só que o governo Lula falou aqui para vocês, negativo, vocês não vão entrar aqui para combater terrorismo, coisa nenhuma, que não tem terrorismo no Brasil, o que tem são grupos criminosos, traficantes de drogas, essas coisas. O governo Lula rechaçou a sondagem feita pela administração Trump,
para categorizar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A opção foi sugerida durante uma reunião no dia 6 de maio e foi liderada pelo David Gamble, que é aquele que está à direita do vídeo no início da edição, o mais gordinho, que é o chefe interino de coordenações de sanções do Departamento de Estado americano. Por isso, o Eduardo Bolsonaro pensou que ele estava vindo sancionar, o Eduardo Bolsonaro pensou que ele estava vindo sancionar o Alexandre de Moraes. E o que é que eles pretendiam? Eles pretendiam tornar essas organizações criminosas brasileiras grupos terroristas, e aí isso daria a eles, segundo a própria legislação deles, a possibilidade de invadir o nosso território para combater o terrorismo. Veja só o que é que eles estavam querendo, não é pouco, né? Mas o pior vem agora. Muito bem, acaba de sair aí uma notícia que a ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã pode envolver o Brasil e outros países da América do Sul. O desejo do Trump de igualar o crime organizado ao terrorismo passa pela afirmação da relação de traficantes com Hezbollah na tríplice fronteira. A guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel pode chegar até o Brasil. A resposta a essa pergunta envolve um dos cenários com os quais os militares brasileiros envolvidos com a segurança na tríplice fronteira trabalham. A análise de possíveis nexos entre a criminalidade organizada e o grupo xiita libanês Hezbollah é o que permite essa visão aí. O que era um problema da segurança pode se agravar ainda mais na medida em que o grupo apoiado pelo Irã se torne alvo de ações militares norte-americanas em razão do caráter do conflito no Oriente Médio. Aqui você vê barco Kiel abordado durante Marinha e Polícia Federal encontrou 2 toneladas de haxixe no litoral brasileiro. A preocupação com o risco de um ataque contra alvos no Brasil ou América do Sul nasceu em razão do movimento da administração Trump de buscar caracterizar como terroristas, lá em maio, as organizações ligadas à criminalidade organizada, o que poderia autorizar ações armadas dos Estados Unidos contra alvos desses grupos. Até então, os americanos apostavam na cooperação militar e policial com os países da região, por exemplo, por meio de sua agência antidrogas, a DEA. No mês passado, 8 grupos, Tren de Aragua, Venezuela, Mara Salvatrucha, MS-13 de El Salvador, e os mexicanos Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva, Generación, CJNG, Cartel del Noreste, CDN, La Nueva Familia Michoacán, Cartel del Golfo e Carteles Unidos, foram listados pelos Estados Unidos ao lado de grupos terroristas como Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islâmico e Ansar Allah, que são os Houthis, né? Enquanto isso, o Congresso brasileiro, deputados ligados ao bolsonarismo tentam aprovar uma modificação legal para tornar o desejo da administração Trump realidade, em vez de unificar o combate ao crime organizado e criar uma agência nacional que o combata. Ao mesmo tempo, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília tornou público em 19 de maio a oferta de 10 milhões de dólares de recompensa para quem fornecesse informações sobre mecanismos financeiros do Hezbollah na área da tríplice fronteira. Qual é o medo? O medo é o seguinte, que os Estados Unidos, principalmente debaixo do Trump, eles piram, né? Eles piram na batatinha e eles vão chegar e dizer, olha, tem terrorista aí, entra, faz o que quiser e sai, promove ataques, e isso pode escalar, a probabilidade de escalada é impensável, né? Então, aí, minha amiga, meu amigo, a gente está numa situação muito perigosa para a humanidade, e é por isso que é tão alto o medo das pessoas de que uma terceira guerra mundial venha por aí, como mostra a enquete que a gente fez aqui no blog da Cidadania, né? É um número expressivo para qualquer sondagem, claro que é um nicho de esquerda, tá? Não é uma pesquisa científica, mas são 17 mil pessoas votando em menos de 24 horas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.